Alô, som. Como prometido, né, vou fazer o vídeo aqui da nossa cliente Lê Mimos Papelaria Personalizada, né? Onde eu vou mostrar do zero aqui a arte de trabalho dela. Deixa eu importar aqui os arquivos, né? Primeiro o molde, aqui as linhas de trabalho, né? Vou clicar em aceitar, ok. E aí também a estampa do projeto, né? Então tá aqui a estampa. Beleza, e aqui tem algumas situações que a gente precisa dar uma melhorada, né? A primeira, eu acho que fica mais estável o trabalho com a folha em pé, né? Já que se trata aí de uma folha A4, eu vou priorizar o trabalho com a folha em pé. Não que a máquina não faça o trabalho com a folha deitada, mas ela fica larga e mais curta, e aí pode, na hora da puxada ali da bandeja, ela fica mais propensa a dar algum problema, né? Embolar, enfim. Então, eu recomendo sempre trabalhar com a arte em pé, tá? Então, vou colocar aqui o layout A4, tá? Aqui, né? E aí ele já ficou em pé ali. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar as linhas de trabalho, vou agrupar com o comando Ctrl mais G de gato aqui no meu teclado e vou girar a imagem, né, a arte, por aqui, ó. Esse ícone aqui, tá? Girei a imagem, a arte, no caso, eu vou dar o comando E de escola, C de casa. E aí eu centralizei a arte na página para conseguir trabalhar com ela em pé do jeito que eu falei. Aqui também a estampa eu já vou fazer logo a mesma coisa, tá? Vou girar também 90 graus, né? Vai ficar em pé para a gente encaixar depois na caixinha. O que que eu vou fazer agora? Eu vou adequar o tamanho. A gente pode ver que a caixinha aqui ela está pegando nos limites da folha, né? Do que seria um A4, e ela vai invadir o campo ali, o espaço das marcas de registro. Eu estou usando marcas na página, né? No teste que eu fiz com ela, a gente conseguiu aí uma distância que foi possível a leitura pela câmera da máquina, como também a margem de segurança da impressora não implicou e as bolinhas saíram inteiras. Eu colocando aqui 8, né, de distância das marcas de registro em relação à arte, né, em relação a margem da folha, na verdade, tá? E aí, então, eu coloquei aqui as marcas de registro, eu vou clicar em cancelar, e aí elas voltam para a posição, e aí a gente já pode ver aqui que originalmente, ó, elas passam a aparecer aqui na posição delas, né? Originalmente, a arte invadiu o espaço ali da marca de registro, né? Em todos os pontos, em cima, embaixo, enfim. Deixa eu mudar aqui também o tipo da plotter para aparecer também o QR Code, já que a gente está falando aí da DH350, né? Eu vou selecionar ela aqui para facilitar também essa questão, né? Então apareceu agora aqui o QR Code, tá? Esse QR Code, a cada novo trabalho, ele vai gerar um número diferente. Então, se você quiser manter, você salva vindo aqui, né? Salvar. E aí você dá um nome para o trabalho, escolhe uma pasta e salva. Toda vez que você precisar, você abre esse arquivo com esse molde. E aí você coloca a estampa e imprime e corta. Se você quiser, inclusive, você pode até salvar o arquivo duas vezes. Salva primeiro aqui, depois que ele tiver salvo aqui pelo arquivo salvar. Um próximo com a estampa, se você quiser manter aí para também imprimir no futuro, você vai salvar como. E aí você salva o mesmo trabalho pela segunda vez, dessa vez com a alteração que você quiser. Assim você vai ter o original e vai ter sempre a cópia também, tá? Voltando aqui na questão das marcas de registro, né? Elas ficaram ali com 8 de distância. Como eu mudei, ela voltou para 10, então eu vou colocar 8 aqui de novo. 8 milímetros de distância, ou seja, a gente ganhou 2 milímetros de espaço, que a gente pode diminuir um pouco menos do que precisaria diminuir a arte para manter uma distância segura aqui
para as marcas de registro. Agora o que a gente faz? Está tudo agrupado aqui, né? Depois tem que desagrupar. Tudo agrupado, eu vou diminuir o tamanho por aqui, ó. Ferramenta de tamanho vertical da minha arte, né? Depois eu solto a seleção, seleciono de novo clicando no trabalho ali, no objeto, né? Comando E, comando C. E aqui a gente já deu uma distância, né? E aí como é que a gente pode fazer para medir? São 6 milímetros que o fabricante recomenda de espaço livre ao redor da marca de registro, para que a câmera consiga fazer a leitura sem problemas, tá? 6 milímetros, então, a gente considera a margem da folha e a arte em si. Eu estou aqui com o círculo que eu criei, eu vou dar 6 milímetros para ele, vou colocar uma cor diferente e vou trazer para cá, ó, exatamente para ver como ficaria esse espaçamento, se a arte, né, se a distância aqui para a margem da folha está invadindo em algum ponto esse espaço. Se estiver invadindo, sempre vai ter chance de não ler, mas a gente pode fazer teste, claro, não abusando muito, né? Até porque também a própria impressora, dependendo do modelo aí da marca, ela corta, ela tem uma margem de segurança e corta a impressão na hora que você vai imprimir. Não adianta também forçar muito e a bolinha sair aqui só pela metade, né? Então, definida aí a distância, o que eu reparo? Aqui nesse ponto, tá? Aqui na inferior esquerda e aqui na inferior direita, a gente tem pontos que ficam para dentro ali, ao invés de serem salientes, né? De ficarem para fora. Então, a gente consegue, eles acabam tendo naturalmente uma distância maior para as marcas de registro. Aí a gente pode descer um pouquinho para melhorar essa distância aqui superior direita, que foi a que ficou mais perto ali da marca de registro. Eu vou colocar ali um pouquinho para baixo, e aí você vai reparar que originalmente, né, os saltos, quando a gente seleciona a arte e desloca para um lado e para outro, eles são muito longos, são grandes, né, os saltos, e aí não tem uma precisão para chegar na posição que a gente quer, isso pode ser muito ruim. Quando eu solto a seleção e clico aqui fora, né, do trabalho, aparece aqui para mim a configuração que vai resolver isso, que é o nudge, tá? Ele normalmente fica em 10,0, né? A gente pode colocar em 0,5 ali, ou 0,500. E aí o salto, ele fica muito mais preciso, ó. A gente consegue deslocar aí do jeito que a gente quiser, né? Ó, tô descendo aqui. E aí a gente melhora a posição quando possível, e também se a gente precisar encaixar um papel digital, como vai ser o caso aqui, acaba sendo importante o nudge estar num valor mais baixo ali, né? Então aqui, ó, invadiu um pouco o espaço, mas nem tanto, ou seja, melhorou no geral, né? Vamos ver embaixo agora ali como é que vai ficar. Ó, embaixo aqui, ó, deu uma pequena invadida, mas ele também tá bem legal pro que tava, ó, todos os pontos, né? Aqui nem se fala nesse ponto aqui que a arte está bem longe, né? Então a gente acredito que assim não vai ter problema. Se não tiver, se tiver dificuldade na leitura, você vai precisar mudar o valor que eu deixei em 8 lá, pelo menos testar com 9, né? 10 seria o padrão do programa, tá? Quando a gente coloca menos de 10, a gente na verdade está tentando, né, burlar uma regra para ganhar um espacinho na impressão e às vezes dá certo. Se não der, você volta ali para o valor padrão, que com certeza vai dar certo, né? E aí você precisa diminuir a arte, não tem jeito, tá bom? Aqui a gente já conseguiu um resultado bacana. Eu vou diminuir agora a imagem que vai estampar a nossa caixinha, né? Primeiro de tudo eu vou desagrupar, você lembra que eu tinha agrupado as linhas? E eu vou gerar aqui contorno nas linhas de corte. São 3 tipos de contorno. É o corte, o vinco e o corte interno. O corte interno, a gente já identifica que são esses elementos aqui, esses objetos, né? Eu vou selecionar, venho aqui na faquinha, ferramenta lateral, né, do lado direito da minha tela,
vou na opção Perf Contour, que seria de perfuração, né? Agora eu vou selecionar, se eu der um comando também S de sapo, eu posso selecionar as linhas do jeito que eu preciso, tá? E aí eu vou selecionar então aqui perdão, a linha verde sem ser a perfuração, que é o tom ali das linhas de vinco. Vou dar OK, ó. Selecionei as linhas de vinco, dei um delete, desfiz o delete com Ctrl Z, tá? Voltamos aqui então com as linhas de vinco. Eu vou de novo na ferramenta da lâmina na barra vertical e agora eu vou em Fold Contour. Então, vinco, Fold Contour, perfuração, corte interno, Perf Contour. No corte externo, a gente vai dar um Cut Contour, mas eu não vou aplicar o Cut Contour aqui nessa linha ainda, porque a gente vai precisar transformar essa imagem, porque quando a gente centralizar a imagem aqui com a arte, mesmo adequando o tamanho, ela vai invadir o espaço das marcas de registro. Aí tem uma outra ferramenta que eu vou te mostrar qual é, que é para a gente mascarar a imagem para ela tomar a forma do nosso objeto, no caso a caixinha externa ali, né? Eu vou pegar aqui o tamanho da caixinha, ó. Ela bateu de largura 190,349. Vou colocar esse tamanho aqui. 190, selecionei a imagem, né? 349. 190, 349. Vou dar o Enter e automaticamente ela também ajusta o outro sentido, né? E aí eu tenho agora então, ó, uma imagem que vai pegar ali dentro das minhas linhas de trabalho, né, da forma da caixinha para estampar, sem perda, né? Deixa eu colocá-la para trás das linhas. Venho aqui em ferramenta de exibição, ordem, enviar para trás, comando E e comando C. Trouxe aqui para dentro, né? Mesmo eu adequando, ó, teve uma diferença porque na verdade, aquele tamanho seria da caixinha inteira, né? Então a gente perdeu um pouco aqui no tamanho. Deixa eu esticar aqui, ó, pela quina sempre, tá? Se você quiser esticar assim, né? E C, esticar mais um pouquinho, ó, para cobrir tudo ali. E C. Deixa eu ver como é que tá lá em cima. Acho que aqui já dá, porque a gente vai, na verdade, deixa eu até diminuir um pouquinho de novo na quina. E aí deixa eu trazer na mão para alinhar com as linhas de limite, né? Vai faltar um pedacinho aqui, ó. Então eu vou aumentar um pouquinho e sempre na quina, né, para não ter perda. Pode ficar um pouquinho maior porque depois vai cortar, mas não pode ficar menor. Beleza, ajustei aqui, telefone tocando, mas não vai atrapalhar a gente não. Ajustei aqui. Aí agora eu vou usar a nossa ferramenta aí de deslocamento manual, né? E aí é aquela situação onde o nudge ajudou para a gente fazer esse deslocamento, né? Como eu te falei que ia acontecer. Ó. Vou descer um pouquinho aqui para deixar mais centralizado, ó lá, junto com a referência mesmo da caixinha, das linhas da caixinha, né? Ó, aqui eu tenho a linha de vinho, tá? Beleza, chegou num ponto bacana aqui que a gente consegue trabalhar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a forma da caixinha, porque aqui, ó, nesse ponto, eu poderia até mandar cortar assim, mas aqui a gente teria um problema para a câmera fazer a leitura porque ficou encostando na marca. E aí teria que diminuir tudo, sacrificar o tamanho da arte. Qual é a solução para isso? Mascarar essa imagem dentro da forma da caixinha, porque a gente viu que a forma da caixinha ficou a uma distância legal da marca de registro, né? Seleciono a forma da caixinha, seguro o Shift, seleciono a imagem lá do Hulk, né? Depois, com as duas selecionadas, botão direito do mouse, eu vou em Shaping e vou em Comum. E pronto, olha lá. A caixinha agora foi estampada com a forma ali da imagem, né? Porque antes era a imagem, ela aderiu à forma da caixinha e ficou agora
a uma distância segura das marcas de registro e bem estampada para a gente conseguir trabalhar. Esse princípio serve para qualquer tipo de estampa que você precise fazer aí no teu dia a dia. Vai dar certo, tá? Sempre colocar a imagem por baixo da forma, selecionar tudo, botão direito do mouse e lá em Stamp, ok? Então, ó, agora o que eu preciso fazer? A gente já gerou contorno, fold contour nas linhas de vinco e a gente já gerou o perf contour nas linhas de corte interno. A gente agora precisa gerar o cut contour nas linhas da caixinha, no caso na forma da caixinha. Só que ela se tornou aqui um PNG, basicamente, que é uma imagem sem fundo, né? Então, a gente vai gerar contorno não por aqui não vai dar certo. A gente vai gerar contorno pela maçã, como a gente faz com imagens. Eu vou na maçã, criar corte de contorno, aceitar. E no caso aqui, como já era uma imagem com a forma certinha, ela nem pediu mais nada. Ela já aderiu ali a linha de corte da forma da caixinha, aderiu à própria caixinha. E aí a gente tem aqui as 3 etapas do trabalho. O corte externo, que é a forma da caixinha, o vinco e o corte interno. Ou seja, cut contour, fold contour e perf contour. Tudo gerado bonitinho e a nossa arte está pronta para cortar. Tá? Se você quiser manter a forma da caixinha e tirar a estampa para salvar o processo, que foi o que a gente fez lá, eu vou selecionar a imagem e vou arrastar para fora com o meu mouse. Ficou aqui, ó, a linha de contorno que eu gerei na própria caixinha, né, na própria imagem, né? Na verdade, que a primeira tinha sumido junto com a caixinha, ela voltou para o lugar dela aqui, e agora a gente tem a estampa. Se quiser trabalhar com outra estampa, não tem problema, é só fazer sempre esse mesmo processo que vai dar certo. Vou dar o Ctrl Z, vai voltar tudo para o lugar. Agora é fazer o quê? Imprimir e mandar cortar. Imprimir sempre por aqui, tá? Ó, assistente de contorno. O número, observa se vai ser sempre esse, tá? Na hora de imprimir, isso é importante. Se mudar o número aqui, você precisa salvar novamente o arquivo no pendrive, tá? Se não mudar esse número, você pode só imprimir e mandar para corte. Observa aí, quando você abrir, o número que está na impressão para que seja o mesmo que esteja lá no pendrive já salvo, né? Feito isso, você pode imprimir, né? Por aqui, se você quiser colocar a quantidade de cópias, ó, você marca aqui Advanced Options, e aí você coloca 10, 15, 20 impressões, o que você precisar, e vai imprimir sem nenhum problema. Depois disso, na hora de cortar, de salvar no pendrive, na verdade, para enviar o corte, né? A gente alterna para a segunda aba. Primeiro de tudo, ordenar as posições de trabalho, tá? Primeiro trabalho vai ser feito pela ferramenta de vinco, então ele vem por primeiro, tá? O segundo trabalho já vai ser pela lâmina, mas é de corte interno, então ele fica no meio. O corte externo sempre o último processo do trabalho. Depois disso, vamos aqui definir as ferramentas de trabalho. Seleciono a linha, clico em Edit, marco aqui a opção, né, de força. Força do vinco eu recomendo sempre de 700 para cima, ou até mais, tá? Vai até 1000 a sua máquina, então o vinco precisa de uma força mais alta. Velocidade também, inicialmente, começa com uma velocidade mais alta aqui, vou manter 500. Por quê? Porque também se ficar muito lenta, concentra muito a passada e pode rasgar ao invés de vincar. E a gente também não quer isso, né? Então, começa em 700. Você também pode fazer teste lá na máquina, como a gente ensina aí na playlist de iniciação da máquina. E aí você já vai saber mais ou menos qual é a força adequada para fazer o vinco, colocar aqui. Mas recomendo aí sempre nessa faixa de 700 e aumentando se não ficar tão legal o vinco, se você sentir que precisa melhorar, pode aumentar também, né? Velocidade baixa aí até uns 400, menos que isso também não recomendo muito, no caso do vinco, né? E aí, beleza. Marcou velocidade, marcou força. Depende agora aqui a ferramenta para selecionar aonde está a tua ferramenta de vinco. No caso dela estava na Tool 2, né? Então pode ser na Tool 2, pode ser na Tool 1. E aí eu aplico. Depois eu vou na linha Perf Contour, que seria o corte de perfuração, aquele corte interno, né? Eu vou editar, vou colocar a ferramenta, no caso a lâmina,
No caso dela estava na tool 1, você vai colocar onde está aí sua lâmina, né? Força de trabalho, ela fez o teste lá, deu 410 de força. Você vai aí, de acordo com o teste do seu material que você fez, colocar aí a força de trabalho, tá? Velocidade, também vou deixar aqui em 500, a velocidade ok aí para se trabalhar. E lembrando que a gente está falando de DH350, é uma máquina que não usa base de corte. Se não usa base de corte, precisa de dash cut, que é uma coisa que a gente já ensinou também. Vou marcar o dash cut, né? Que é a cada espaço percorrido que a gente vai determinar, ela vai dar um pequeno salto para que o corte não se destaque por completo da folha e não fique ali flutuando durante o trabalho, entrando embaixo da lâmina ou entrando nos roletes, dando problema e fazendo a gente perder o trabalho, né? Eu vou colocar aqui, como o corte interno ele é menor, eu vou colocar 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros. A cada 5 centímetros, um salto sempre de 0,5, ou seja, meio milímetro de salto, tá? Já é suficiente para manter ali um espacinho onde naquele ponto a figura não vai se destacar por completo da folha e você pode destacar depois facilmente na mão. Aplico, vamos aqui para a reta final, né, que é a forma da caixinha, Edit. Ferramenta também é a mesma da lâmina, no caso dela A1, né? Força também 410, que foi a que a gente colocou. Velocidade vou manter 500 e o dash cut aqui, nesse caso eu vou colocar 100, porque a forma da caixinha é grandona ali, ocupa a folha toda, né? 100, ou seja, 10 centímetros, a cada 10 centímetros, um espaço aí de 0,5, ou seja, meio milímetro também, vai ficar bacana. Aplico e pronto. Ordem de corte definida, força de trabalho e ferramentas por linhas definidas. O que a gente faz agora? Imprime e depois manda cortar. Se já imprimiu, clica em Skip e depois clica em Corte. No caso, já vai estar no pendrive lá, você só entra aqui para fazer isso uma vez, né? E depois já salva no pendrive, é só você imprimir quando precisar. Se você não quiser correr o risco de mudar, de repente, o número, você pode realmente salvar um PDF aqui, ó, tá? E botão salvar PDF e manter um PDF salvo com o mesmo número, o nome do PDF, o número que está lá no pendrive, que aí também não tem erro. Toda vez que precisar imprimir aquele trabalho, você vai imprimir pelo PDF. Lembrando que PDF você precisa checar nas configurações da impressão do PDF, né? O tamanho que está lá. Precisa estar sempre a configuração da impressão em tamanho real ou em escala 100%. Se tiver diferente disso, a máquina ou corta torto ou dá erro na leitura entre a primeira e a segunda marca de registro ali na hora que ela estiver lendo. Então é só observar e ficar atento a esses detalhes, ok? Mas fazendo isso você vai conseguir trabalhar aí perfeitamente.